Então, galera, esse vai ser nosso novo projeto, tá tudo meio improvisado ainda, mas eu vou usar esse substrato da Aquaforest. É um substrato que a gente nem encontra mais no mercado, eu paguei R$ 50, vou usar ele porque foi barato, foi o que eu encontrei. Vou colocar 4 neocaridinas do azul. Tem 4 grandes, na verdade, acabou vindo um pequeno no meio. Achei até que a fêmea tinha parido, mas nada disso, foi só um filhotinho mesmo. O aquário tá meio sujo, aí funcionava uma maternidade, basicamente, né? Era uma maternidade onde nasceram meus severos, né? Os menorzinhos, né? Que tem, inclusive, desses no aquário principal já. Esse aquário tem em torno de 22 litros. Eu medi, mas eu nem lembro as medidas mais. Mas é 22 litros, 23 litros, por aí. Esse é o aquário. A gente vai começar. Aí, agora eu vou passar a colocar o substrato, né? É difícil abrir essa embalagem aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é esse substrato. Ó, ele é bem macio, um substrato que não pode entrar em contato com a coluna d'água, né? Para camarões, perfeito. Camarões não dão conta de mexer muito com a questão do substrato e tudo mais. Vou usar esse copo descartável que estava lá dentro. Eu nem lembrava, eu usei esse substrato há mais de um ano, acredito eu. E vou fazer. A minha ideia inicial é fazer um lado esquerdo mais alto, fazer ele bem mais alto mesmo, e colocar um filtro. Como eu vou ter um filtro interno de canto, eu vou colocar no canto direito. Não é aqueles modulares, é um filtrinho desses bem básico mesmo, que não cabe nem mídia dentro. Aí a ideia é o lado direito mais plano. Se não fosse filtro interno, eu ia colocar até colocar os dois lados alto e o meio mais um pouco uma depressão, um pouco mais baixo, né? Aí começando a colocar um pouquinho mais, né? Galera, a ideia é ser algo bem mão na massa mesmo. Eu não sei o quanto vai ser a aceitação desse vídeo, mas eu acho bem legal. Eu acho que é um negócio legal de compartilhar, apesar da gente não ter muito aquela pegada vlog, de mostrar o dia a dia. Eu acho que é interessante mostrar a construção, né? Como tá ficando o aquário ali. A iluminação tá horrível, cara. Porque, na verdade, essa minha iluminação é uma lâmpada que está pendurada na parede. Então, até esse dia da construção, que inclusive foi na madrugada de ontem, eu não tinha muita opção, tive que fazer isso. Tanto que tá uma faixa ali onde está bem mais escuro, na parte do fundo do aquário. Mas eu soluciono mais pro fim do vídeo. Ó, essas são as pedras que eu vou usar. Eu achei que seria até impossível usar essas pedras, porque elas são bem diferentes. E eu queria dar a impressão que fosse uma pedra só, né? A coloração delas é muito diferente. Apesar de que até que as ranhuras e tudo mais tem até uma leve semelhança ali, né? Vamos dizer assim. Eu peguei... isso aí, na verdade, é uma areia de rio 00 que estava no meu aquário principal. No meu aquário onde fica o Severo, né? Aí eu já peguei molhado e tudo mais, até indico, cara. Da última vez eu fiz o contrário, eu fiz com areia seca, né? Só esparramei a areia seca. Mas a areia molhada é muito mais fácil de se trabalhar, de fazer os montinhos, de deixar mais ou menos da forma que a gente quer, né? Da outra vez que eu usei esse substrato, eu fiz uma sujeirada, porque a gente tem que tomar todo aquele cuidado, né? Na hora de encher o aquário. Às vezes as pessoas são meio desleixadas, como eu mesmo, sou sempre uma pessoa muito desleixada, não sou tão cuidadoso, até por isso que eu decidi não colocar peixes nesse aquário, porque, sei lá, né, uma hora que você vai tirar um peixe com a redinha, sempre é o risco, né? Aí, uma vasilha dessa aí de paçoca, deu pra preencher praticamente todo o substrato, mas mesmo assim, ao término dessa vasilha eu vou colocar um pouquinho mais. Aí dessa vez eu peguei até do aquário do Oscar, que fica aqui junto no mesmo quarto, né? Do Delta. Aí, basicamente isso, assim, sem maiores segredos, eu não fiz nada de muito bacana, eu só quis mais ou menos deixar no formato que eu queria. A dificuldade que eu senti foi no montinho que eu fiz ali no canto esquerdo, que não ficou tão alto como eu gostaria, ó. Tá altinho ali, né, mas não tá aquela coisa e tal, como eu queria que fosse. Então, na hora da escolha das plantas, eu optei por higrófila. Eu acredito que seja higrófila de rio. Comprei lá na Kawa Fish. É uma planta super resistente. Essa era uma das ideias, que fossem plantas resistentes. Eu não tenho muito trato, digamos assim, para uma planta mais exigente. Eu não sou um cara que
curte um aquário um pouco mais exigente, né? Eu sei que eles ficam mais bonitos, ficam mais bacanas, mas não é a ideia desse aquário aqui. É uma coisa simples, sabe? Para não precisar de muita fertilização nem nada disso. Então, depois da separação eu ainda cortei o excesso de raizamento ali. Eu vou até mostrar pra vocês em algum momento ali, ó. Esses nozinhos que tem no tronquinho dela, que ela parece uma mangueirinha, né? Esses nós são realmente as mudas, né? Eu estive conversando com o André Albuquerque, do Aqua A3, e ele me disse para fazer o corte sempre abaixo desse nó. Que é ali que vão dar novos brotos, novas mudas mesmo. E aí, cara, aquela ideia de vou colocar bastante planta do lado esquerdo, né? Do lado direito, mais plano, provavelmente ali onde vai o filtro, uma coisa mais suave, menos plantas, até porque no futuro eu pretendo colocar mais plantas. Talvez alguma dessas aí eu tire, eu diminua a quantidade delas e coloque algo mais denso, sabe? Porque são camarões, né? Eles gostam de abrigo, gostam de um cantinho mais reservado para eles ali, mas sempre aquela ideia, plantas que sejam resistentes. A gente sabe que todas as plantas têm necessidade de uma boa fertilização, todas as plantas. Acontece que as low-techs, elas são menos exigentes e elas conseguem sobreviver um maior tempo sem isso, né? Mas a longo prazo o resultado é desastroso. É muito difícil você conseguir manter um low-tech a longuíssimo prazo sem nenhum tipo de fertilização líquida, sem nenhum tipo de fertilização via raiz, né? Seja substrato fértil, aqueles tabs de nutrição, sem uma boa iluminação. Na verdade, nem sempre é uma iluminação forte, porque temos plantas que que curtem um ambiente mais escurecido, por exemplo, as anúbias. Se eu não me engano, as microsorums também, que são aquelas plantas que normalmente elas meio que se amarram ao tronco, elas também toleram uma iluminação mais baixa. Em contrapartida, dentro das próprias ditas low-techs, temos plantas que gostam de bastante iluminação, como as cabombas. Elas ficam melhor num ambiente muito bem iluminado, né? Claro que a ideia aqui era fazer um aquário simples, um aquário bacana, que melhorasse o nosso ambiente ali, onde eu gosto de trabalhar um pouquinho, gosto de fazer um pouquinho das coisas ali. E basicamente é isso, eu vou passar para a parte final do vídeo aí, como vocês podem ver, para encher, eu utilizei um copinho que me ajudou muito, eu sou bem descuidado, no começo até deu uma subidinha um pouco do substrato fértil, mas nada comparado ao que foi da última vez que eu usei esse substrato, que foi uma experiência bem ruim. Assim, nas primeiras horas a gente quer que o aquário esteja pronto, quer que esteja belezinha, e se ele não tiver com a água totalmente turva, totalmente amarronzada, pode ser um efeito horroroso, né? Isso não pode acontecer não só com o substrato que não pode entrar em contato com a camada inerte, por exemplo, um manado, esses outros que podem, às vezes no começo eles soltam um pouquinho de terra, mas é bom olhar as indicações de uso, tudo certinho, porque às vezes eles indicam até dar uma leve lavadinha ali por cima, só para tirar um pouco dessa poeira que cria ali sobre o substrato. Galera, acompanhe a fase final de encher, eu vou para a parte final do vídeo, beleza? Galera, nas últimas horas eu consegui aqui... Opa, agora sim. Consegui improvisar uma luminária, né? Peguei os canos, cortei, todo aquele processinho que eu até já mostrei pra vocês no Instagram. Mas a Maria Angélica da Bahia me deu uma sugestão pra quando eu for fazer esse tipo de coisa, eu coloque canos de 40mm, porque esse bocal que tem aqui, ele entraria pra dentro, eu conseguiria fazer uma luminária mais baixa e que mesmo assim conseguisse iluminar todo o aquário de forma uniforme. Ficaria mais... esteticamente mais bonito. Eu vou colar essa parte com silicone para ela ficar mais fixa. Hoje eu consigo até movimentar, ela tá um pouquinho virada para trás para não me incomodar no vídeo. E assim, bem simples esse processo. O aquário vai ficar por enquanto assim mesmo. Tem alguns camarões, tem 4 camarões ali dentro, são todos vivos. Tive uma dificuldade muito grande nos primeiros dias, achei que ia perder todos porque eles ficaram
quase que de barriga para cima ali no substrato, só mexendo as patinhas. Então uma dica para vocês, se isso acontecer com seus camarões, deixe, não seja afoito, não tire, não jogue de alimento vivo para outros peixes, porque normalmente isso aí pode ter a ver com aquela questão da equidise. Eu não li nada científico, nada mais técnico sobre isso, mas acredito que essa mudança de parâmetros, ele vem da loja, né? Às vezes fica muitas horas dentro do saquinho, você joga dentro do aquário, talvez essa mudança de parâmetros altere a velocidade com que a equidise vai acontecer, né? Que é aquela troca de pele, aquela troca de casca. E pelo jeito que eles estavam assim meio durinhos, assim meio sem conseguir se mexer, mexendo suas patas, eu imagino que realmente possa ser isso. Galera, a gente vai acompanhar esse aquário, garanto que eu vou mostrar pra vocês. Acredito que vocês já tenham visto, esse aqui é meu cantinho de trabalho mesmo ali, ó. Ficou mais agradável, sem dúvidas. A gente sempre usa essa mesa aqui para algum projeto, alguma coisa, para escrever. E com certeza o aquário deu uma enriquecida nesse ambiente. Galera, fica meu agradecimento aqui para você que ficou até o final desse vídeo. A respeito da lâmpada, é uma lâmpada de 9 watts, viu? Para quem perguntou aí, são quase 40 lumens. E é isso, galera. Fica aí meu abraço a todos. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final e valeu!